mais uma vez, né? Obrigado a todos. Hoje está comigo Samuel é nosso convidado. Levanta a mão, Samuel. Minha esposa Valéria, aleluia. Nosso filho mais novo, nosso filho menor, Danielzinho. Então, obrigado pela cobertura de vocês. E a gente alimenta aí uma parceria muito importante com esta casa, com o pastor Marcos, com mais algumas comunidades, alguns pastores da cidade, porque o Senhor colocou, foi isso no nosso coração, né, pastor? Eu quero, quem quiser já ir abrindo o texto da palavra, nós vamos começar com 2 Coríntios, capítulo 10. Mas eu quero fazer umas considerações. Desde que tomei consciência de algumas coisas que antes eu ignorava, com relação aos tempos, às datas, eu passei a levar essas questões muito a sério na nossa vida espiritual. Porque os tempos, eles vêm para abrir e fechar ciclos na nossa vida. E nós precisamos estar atentos para esses sinais dos tempos. Porque se nós não conseguimos ler adequadamente a mudança do tempo, o fechamento de uma estação e a entrada de outra estação, nós vamos ficar presos no ciclo anterior, na estação anterior, e vamos ficar ali amassando barro por muito tempo, e às vezes até por décadas, sem compreender por que nós não estamos conseguindo avançar. E nós fechamos o ano de 2018, que definitivamente não é um ano para se ficar preso nele, não é? Embora eu pessoalmente e o pessoal da nossa congregação, a gente não tem o que reclamar, porque graças a Deus quase todas as pessoas da nossa cobertura na casa de oração tiveram um 2018 muito bom, e fechou o ano muito bem fechado, salvo uma ou outra exceção. O Senhor nos honrou dessa forma, inclusive eu, viu, pastor? Que consegui avançar muito, e fechando o ano consegui trocar meu carro velho por um carro novo, sem estar musculando nem nada, sem estar musculando nem nada, o Senhor abriu a porta. Então agora estou mais vaidoso, né? Então, queridos, mas falando que esse 2018 não foi apenas o fechamento de um ano, foi o fechamento de um ciclo, de um governo que terminou. Um governo de 4 anos, com uma orientação política e ideológica, com um projeto de sociedade, um projeto de inverter completamente os valores da nossa sociedade. Então é um tempo de 4 anos que definitivamente, mais ainda, nós não podemos ficar presos nesse tempo, porque vem toda essa confusão dos 4 anos aí, Brasil, falência do país, falência do povo brasileiro, um tempo marcado por roubo. E se recuarmos ainda mais, nós podemos fechar um ciclo de 15 anos, que foi o tempo do governo, da proposta de governo do partido que foi desafiado do poder. 13 mais 2, então foi um período de 15 anos de orientação político-ideológica que trouxe uma grande confusão para o Brasil inteiro, para a sociedade brasileira. Então são ciclos muito importantes que trouxeram, na minha opinião, muita desgraça para o Brasil como nação, como república, e para a sociedade brasileira como um todo. Mas esse ciclo fechou, e nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos presos nele. E como que a gente
se organiza para não ficar preso num ciclo anterior. É exatamente isso que eu pretendo abordar aqui. A abordagem não é minha. A abordagem é do apóstolo Hudson Medeiros, o nosso apóstolo da Companhia Apostólica Brasil de Joelhos, com quem nós caminhamos. Então, na verdade, eu peguei as anotações da última ministração que ele fez conosco no final do ano e editei tudo. As anotações que eu fiz a minha própria reflexão em cima da ministração dele. Então, é uma ministração que ele levou 4 horas para ministrar para nós. Então, fiquem aí me ouvindo, orando e clamando o sangue de Jesus para eu gastar menos tempo. Ok? Mas, com certeza, vai ser um tempo bom. Então, nós vamos, antes de ler em 2 Coríntios 10, eu quero fazer algumas considerações. Toda mudança de governo fecha um ciclo e abre outro ciclo. Fecha portais espirituais e abre portais espirituais. E nós temos que desenvolver essa sensibilidade. Os tempos são assim, inclusive os aniversários sobre a nossa vida, aniversário de casamento, aniversário de nascimento, aniversário da cidade. Todas as datas elas têm uma expressão espiritual muito importante. Nós precisamos estar conectados. E sempre os aniversários trazem influências espirituais muito fortes na nossa vida. E nós precisamos estar conectados e entrar no tempo. Isso o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo do calendário, né? Porque tem também outro tempo, que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Então, o Kairos, ele transcende o tempo Cronos, ele transcende o nosso relógio, o nosso calendário anual. Ele transcende porque ele remete ao tempo maduro para as coisas acontecerem no mundo e na nossa igreja. O Kairos é isso aí. Ele não lida com datas. O Kairos é o gerenciamento do tempo de Deus na vida de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação, na vida da igreja, que é o tempo maduro para as coisas acontecerem. O tempo maduro para uma pessoa se converter e entrar em aliança com Jesus Cristo. Porque tudo tem que estar maduro como um fruto. Se for colhido antes da hora, não vai prestar. Então o Kairos é o tempo de Deus. Então nós temos que estar atentos para esses dois tempos. O tempo profano, né? Não sagrado, que é o tempo Cronos, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Esse tempo de Deus, ele depende totalmente de nós. O tempo Cronos, não, depende do relógio, depende do calendário, das datas. Mas o Cronos depende, o Kairos depende de cada um. Cada um que tem que procurar se alinhar com o tempo de Deus e procurar se amadurecer. Então, a minha fala hoje, ela aborda os dois tempos. Esse tempo de mudança do Brasil, de mudança de governo, que abre um portal espiritual sobre a nação brasileira, que fecha um ciclo e abre outro. E nós precisamos pular para dentro desse tempo, irmãos. E mais interessante, esse tempo não é apenas a mudança de um governo, é a mudança de um governo que é fruto de uma feroz e bem-sucedida batalha espiritual da igreja, que durou mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos que a igreja brasileira está orando por essa grande virada que aconteceu agora. E obviamente isso não se trata apenas da eleição de um presidente da república, mas de todo um contexto de mudança. Então, isso é um resultado. Agora, a nossa convicção é que esta nação está debaixo do governo do Senhor Jesus, e foi a igreja que fez isso. A igreja colocou o Senhor Jesus como Senhor desta nação, destronou os principados das trevas que arrastavam o Brasil para as trevas
e para o buraco, como vimos, e colocou o Senhor Jesus como Senhor dessa nação. Agora nós vamos entrar num tempo de prosperidade, um tempo de crescimento, em que muitas coisas que não se resolviam vão começar a se resolver. E principalmente é o tempo de a igreja ganhar muita alma, porque as prisões espirituais das regiões celestes sobre a nação foram rompidas. As cadeias que prendiam o avanço da igreja foram rompidas, e as igrejas precisam entrar nesse tempo e trabalhar muito, e fazer muita campanha evangelística e testemunhar, porque os céus estão abertos. As influências espirituais demoníacas das trevas que influenciava e trazia cegueira para essa nação foram removidas. O céu está limpo, a luz está estabelecida sobre essa nação, e a igreja precisa aproveitar essa oportunidade. Glória a Deus. Porque vai ser um tempo de ganhar muita alma, de muito crescimento para a igreja. Então, isso aplica-se também na vida de cada um de nós e na vida de cada família. Então é o tempo de você e eu se organizar, fazer os ajustes para não ficar de fora. E é também o tempo Kairos, o tempo de Deus, porque esse é o tempo de Deus que Deus marcou para nós, para a nação brasileira, para você. Então você tem que ativar esse tempo dentro de você, reagindo, levantando as suas antenas, ligando o seu Wi-Fi, para você receber o sinal do Senhor, o movimento do Espírito Santo, onde Deus está agindo, para que lado o vento do Espírito está soprando para a sua vida, para a sua família e para a sua nação. Glória a Deus. Esse é o tempo de avanço. Amém? Então é isso que nós vamos procurar ativar hoje, através da nossa fala. E como é que eu me ajusto então a esses dois tempos? Irmãos, uma palavra que a gente usa muito no movimento apostólico, que é a palavra alinhamento. É preciso se alinhar. É preciso se alinhar. Se alinhar é se colocar no prumo, é fazer os ajustes, corrigir as crenças erradas, abandonar os pecados antigos, enfim, se corrigir, popularmente, fechar as brechas. Você pode resumir tudo isso aí. Então nós vamos começar. Eu espero que a gente consiga ler pelo menos uma boa parte desses textos que estão anotados aqui. É 2 Coríntios 2, na 2 Coríntios 10, 3 a 6. Então nós vamos, quero que vocês me escutem, tentando responder duas perguntas. Que mudança eu preciso fazer para entrar nesse tempo novo? O que estou disposto a sacrificar para efetuar essa mudança? Acabaram de chegar mais duas discípulas nossas abençoadas ali, Elma e Joana. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado pela cobertura. Valéria está ali com o Danielzinho e tem mais cadeira aqui na frente. Essas são também minhas irmãs, viu, gente? Amém. Segunda pergunta, aliás, é um desafio. Decida usar o conhecimento de Deus, abrindo mão do conhecimento meramente intelectual. Isso significa simplesmente o seguinte: para de racionalizar as coisas excessivamente. Também não podemos espiritualizar as coisas excessivamente. Mas quer dizer com isso assim: troque seus óculos espirituais e comece a ver as coisas com mais profundidade espiritual. Se seu filho está entrando pelo mau caminho, espero que não esteja acontecendo isso com ninguém. Não fique enfrentando isso racionalmente. Isso é por causa daquilo, isso é por causa daquilo, é por causa dos traumas, são os hormônios, é por causa do pai, é por causa da mãe, é porque ficou desempregada. Para com isso e entra em batalha para salvar o seu filho. Porque o demônio ele não aparece de rabo, chifre, não. Ele aparece escondido, atrás de toda essa racionalidade, essa racionalização, essa explicação que nós arrumamos para aceitar as coisas. O demônio, ele não aparece, ele fica escondido atrás de um diagnóstico médico,
atrás de um diagnóstico, de um exame. O apóstolo ensina uma coisa muito interessante para nós. Ele fala: ó, apóstolo, o exame acusou isso e assim, assim. E ele fala: refaz o exame e ora e refaz. Porque muitas vezes os exames, eles vêm contaminados. Eles vêm contaminados de forças espirituais que escondem a verdade. Tanto é que às vezes só trocar de médico, o médico vê outra coisa totalmente diferente do exame. O médico não vê nada que o outro viu. Então, a nossa fé é uma fé racional, mas nós temos que aprender a dosar razão e fé. Se a gente não dosa, não coloca a razão na quantidade certa, na dose certa, e ficamos só espirituais, nós vamos nos tornar fanáticos. Mas se colocarmos uma dose exagerada de razão e racionalizar tudo, nós vamos nos tornar apenas religiosos, cheios de conceito, de conhecimento, mas uma religião sem poder que não vai trazer nenhuma transformação, nenhuma mudança na nossa vida. Então nós temos que aprender a dosar fé e razão. Se as coisas não vão bem, se as coisas estão começando a dar para trás, antes de procurar qualquer outra providência, você deve entrar na presença do Senhor e entrar na paz espiritual. Essa é a primeira coisa a fazer, não é a última não. Porque senão, tradicionalmente o povo diz assim: agora, geralmente sobre o filho ou o marido, uma doença dentro da pessoa, e aí como é que está? Agora, só Deus. Não é assim? Só Deus, o povo vai ter lascou. Aí, não devia ser o contrário? Só Deus, glória a Deus! Só Ele! Então nós temos que chegar a essa conclusão de só Deus é a primeira coisa, não é a última. Mas vamos ler a palavra? Vamos lá, vamos ler juntos. Porque irmãos, quem não descobriu o poder dessa palavra, descobrir. A palavra é muito poderosa. Agora, lá em cima fala de armas. Você pode ir a Efésios 6, fala sobre as armas e tal. Pode ir, sem problema. Só que esse versículo tem uma chave interessante. O segredo do funcionamento das armas é aquilo lá, quando for cumprida a vossa obediência. Então, o alinhamento é isso. Se olhar no espelho, se olhar no raio-x e conferir o seu nível de obediência, porque se você não tiver, a sua obediência não estiver alinhada, nenhuma arma vai funcionar. Nenhuma funciona. Mas se você está em obediência, todas as armas funcionam e por elas você submete todo o espírito de desobediência que se leva contra Deus. Então é isso que nós pretendemos fazer. Obrigado, pastor Marcos. Põe para mim aí Gênesis 13 e segura, tá? Por favor. Irmãos, eu vou procurar ler muito, tá? Para não perder aqui a essência, porque senão eu fico falando demais. Eu já gastei quase meia hora já e foi só a introdução. Vocês estão orando, né? Esse texto aí, queridos, quero resumir apenas o seguinte: aproprie-se do conhecimento espiritual das armas e dos recursos disponíveis, e lute com esses recursos e com essas armas, não com seus recursos materiais. Os seus recursos materiais são Deus que deu, foram dados por Deus.
Não importa os recursos, intelecto, recurso financeiro, sabedoria, saúde, os amigos, enfim, todos os recursos foram providos por Deus. Mas esse texto esconde uma revelação muito poderosa sobre as armas espirituais que estão à nossa disposição, para com ela nós enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Aleluia. Não tem nenhuma situação que não tenha uma palavra de Deus destinada para ela. Por isso é muito importante, é decisivo para você vencer uma batalha e uma guerra, você dominar o texto. Você precisa ter o texto bíblico na ponta da língua, para quando precisar você saber exatamente qual palavra você vai orar, você vai liberar. Porque quando você ora a palavra, você não corre o risco de errar, e a sua oração não pode ser contestada pelo inimigo. Verdade. É importante. E se não lembrar na hora, você pode pedir ao Espírito Santo, porque mesmo comigo acontece, 90% das vezes que eu preciso, eu lembro, e quando não lembro, o Espírito Santo traz a palavra. Às vezes são situações tão inusitadas que me aparecem para eu ministrar, que eu falo, não, isso aqui não tem na Bíblia, esse fato aqui não tem. Aí eu fico lá, né, passando, sabe quando o pregador não tem pregação, e antes da pregação ele está tentando falar com a palavra, aí o povo tudo já sabe, o pastor não preparou a pregação. Meus filhos ficam falando isso comigo, né? Eu já fiz isso também algumas vezes. Mas hoje não é assim não. Hoje, graças a Deus, o Senhor me deu uma graça, uma boa parte do tempo, principalmente quando eu vou orar pelas pessoas, numa visita que eu vou orar pelas pessoas, eu não preparo nada para falar. Não preparo, nada para falar nem para orar. Eu converso com a pessoa, gasto um tempo conversando, enquanto estou conversando, a minha mente está escrafunchando a palavra todinha, é como um baú cheio de muitas ferramentas. Enquanto eu estou falando, eu estou ouvindo a pessoa, eu estou fuçando o baú de ferramentas mentalmente para descobrir qual palavra eu uso ali, qual palavra eu vou orar, eu vou liberar sobre aquela vida daquela pessoa, sobre aquela situação. E aí, como eu uso é o celular, né? Graças a Deus, esse negócio de aplicativo de Bíblia não é coisa que inventaram. Então os meus meninos ficam no meu pé, né? Enquanto o povo está cantando, alguém está lá, eu estou lá. Aí o Felipe fala, pastor, não preparou a pregação não, né? Mas não é isso não, queridos. É porque eu realmente preciso dessa conexão para que o Espírito Santo me traga uma ministração apropriada para aquela pessoa, naquela hora, naquele momento. Porque eu parei de ser precipitado para orar e já começar logo a orar e orar a mesma oração para todo mundo. Não adianta. Cada situação é uma situação específica e eu preciso desenvolver essa sensibilidade. Então, essas armas, elas falam de uma revelação, de um recurso que está armazenado na palavra, que o texto da palavra de Deus carrega, e que você precisa aprender a dominar, manusear, para você aplicar isso em cada momento. Qual arma você vai usar? Então você tem que apropriar desse conhecimento e lutar com esses recursos, e não com os recursos materiais, não com as suas próprias forças. Se é filho ou filha, não adianta ficar brigando, não adianta ficar estressando. Se é marido, não adianta. O marido chega bêbado em casa, espero que não tenha nenhum caso, não adianta ficar xingando o marido quando ele chega. Não adianta dizer, deixa ele lá na porta e mandar ele ouvir aquela música, abra a porta, Mariquinha, eu não abro não, né? Não adianta. O caminho não é esse. O que nós estamos lutando não é com a carne, nós estamos lutando com as armas espirituais que o Senhor dá. É preciso discernir a realidade com discernimento espiritual, não com discernimento material. Procure entender espiritualmente aquela situação. O que temos aí em Gênesis 13, 8 a 13?
Subiu. Não deu 8, não. Não, começou muito mal. Vamos de novo. Subiu, pois. Acabou? 8-13. Bora! Tá bom. Ok, segura aí um pouquinho. Irmãos, isso aí trata de um projeto. Projeto de fé de Abraão. Projeto de fé de Abraão, querido, diz que só aquilo que nasce da fé, só pode ser viabilizado pela fé. Um projeto de fé não pode vingar com recursos carnais. O que nasce de fé tem que ser alimentado por fé. E para tocar um projeto pela fé, é preciso desconstruir aquilo que é projeto de homem, gerado por conhecimentos e propósitos humanistas, racionais, para atender às demandas de uma alma carnal governada pelos sentidos. Essa questão de atender a alma, queridos, geralmente carnal, governada pelos sentidos, por aquilo que estamos vendo, ouvindo, pensando, sentindo, com o nosso intelecto, com a nossa experiência, com os nossos sentimentos. Isso é muito complicado, porque quando a gente interfere não, quero usar outra palavra, quando a gente, o sentido é o mesmo, mas vou me lembrar, quando a gente intervém, é isso aí, quando a gente intervém em uma situação com as armas da carne, para atender às demandas da nossa alma, aquilo que estamos vendo, sentindo, desejando, geralmente contaminado, essa intervenção, ela se torna, ela contamina a situação e sabota aquilo que Deus pode estar querendo fazer, aquilo que Deus pode estar fazendo. Não vale longe não. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Isso é um recurso importante para qualquer situação, por mais aparentemente desgraçada que seja. Mas essa palavra é poderosa, ela é uma semente, ela é viva, e ela entra numa situação desgraçada e a torna uma situação cheia de graça. Mas se você usar esse recurso, essa arma da palavra, se você intervém na situação desgraçada, ausente de graça, destituído de graça, se você intervém nessa situação com armas da carne, da alma, por causa das suas demandas, tentando atender as suas demandas de medo, de receio, das necessidades, daquilo que era para ontem, você sabota o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação ausente de graça, que é transformar aquela situação desgraçada em uma situação cheia de graça. Mas você precisa fazer a intervenção com a arma de Deus, a arma espiritual, a arma da palavra, e não a sua. Você tem que ungir uma situação desgraçada com a unção da graça, da vida, da palavra, que Ele transforma uma situação ruim em uma situação boa para cumprir o propósito. Isso que é alinhamento. Alinhamento é isso. É parar
de reagir carnalmente. Ah, mas não foi isso que eu pensei com a minha filha, não foi isso que eu pensei com o meu neto. Esquece o que você pensou com a sua filha, com o seu neto. Não foi isso que eu pensei com o meu casamento, esquece o que você pensou. E faz uma intervenção de arma, de palavra, de recurso de palavra. Mesmo que todas as suas contas estão dando negativas, está dando no vermelho, mas você entra com o recurso da palavra. Por exemplo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Aí a inversão vai acontecer. Amém? Porque o projeto pode começar carnal e ser transformado em espiritual. Mas um projeto, se começar espiritual e terminar em carnal, só vai terminar em tragédia. Isso aí é uma das experiências de Abraão, aquela questão do chamamento de Abraão. E só que aconteceu um problema com Abraão. Ele levou Ló. Ló não tinha promessa. É preciso, aquele que carrega o propósito, que crê no propósito de Deus para a sua vida, precisa se separar do espírito de Ló e encarnar o espírito de Abraão. Mas por que o espírito de Ló? O espírito de Ló vem, não precisa, é muito longo. Se você continuar lendo, você vai ver o espírito de Ló. Ló enriqueceu na carona de Abraão. Ele estava andando com quem era abençoado, ele foi abençoado também. Ambos se tornaram muito ricos. Os rebanhos deles, muito grandes. E os pastores começaram a fazer confusão, porque os rebanhos estavam misturando. A onça matava o carneiro lá e dizia: não, esse carneiro é do seu rebanho, não é meu. Aí o pastor, de repente, era desonesto, né? Pegava o carneiro matado pelo leão no rebanho dele, ia dormir, o leão levou, ele pegava o carneiro e levava lá para o rebanho do outro. Eu fico imaginando essas confusões. Começou a haver confusão com os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, eles dois tiveram uma conversa. É hora de rever essa aliança. A terra não cabe nós dois. Nós precisamos separar. Porque nós somos parentes, não podemos. Os negócios, né? Nós temos que separar os negócios. Parente e negócio não dá certo. Então, antes que a gente brigue feio, vamos separar os negócios. Então, Abraão chamou Ló e disse: Ló, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Escolhe para onde você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para o sul, eu vou para o norte, para o leste, não importa.